Fala pessoal, então, meu nome é Matheus Oliveira, a gente tá um pouco diferente aqui hoje, perceberam que eu peguei o lugar do host, né, e ele tá sentado aqui do outro lado, então a gente tem algumas novidades, né. A gente entrevistou algumas pessoas e a gente não poderia deixar de lado, claro, o entrevistador. E como já é de tradição nossa, eu não vou apresentar o nosso convidado dessa vez, né. Por favor, Egídio, se apresente. Caramba, você foi genial agora. Olha, eu sou o Egídio Serri, eu acho que você que acompanha mais de 5, que acompanha muita coisa mais de 5, já deve ter visto, eu em alguns lugares por aí, seja em Venda Mais, seja em alguns outras na Universidade Mais de 5 também, né, em lives da própria Mais de 5. Eu tenho o prazer de tocar a área de educação aqui na Mais de 5, e a área de educação é toda a central de ajuda, onde as pessoas, obviamente, acessam ali para poder, solicitar ajuda, aquele suporte rápido você acaba vendo por ali, a Universidade Mais de 5 e toda a área de treinamento e desenvolvimento aqui na Mais, beleza? É, parece ser bastante coisa, né, dentro, assim, do T&D, porque tem muita gente que provavelmente nem conhece, nem sabe o que significa T&D, né. Boa. Você pode começar explicando o que é o T&D e o que inclui dentro dele? Legal, hoje o T&D no Mais de 5, ele é responsável pelo treinamento, na verdade até o treinamento e desenvolvimento quer dizer isso, tá, T&D é treinamento e desenvolvimento. E ele se diz como treinamento e desenvolvimento de pessoas. Obviamente, quando a gente olha no contexto geral, aqui na Mais de 5 a gente utiliza um método bem simples: equipar, treinar, analisar e orientar. Todos os nossos processos de educação, seja para clientes ou seja para colaboradores, eles utilizam justamente deste método no geral. O que isso quer dizer, Matheus, para você entender? Hoje a gente busca, de todas as formas possíveis, temos as possível é ótimo, né? Possíveis, temos ações específicas para os próprios colaboradores. Então a gente tem desde treinamentos com os especialistas, através de um programa interno que a gente chama de impulso, no qual tem uma loja que as pessoas entram, compram. É um método bem legal, você sabe disso? Você trabalha aqui por acaso? Mas aí também você consegue ter, obviamente, outras ações que geram esse engajamento dos colaboradores, para poder treinar e deixar eles cada vez mais motivados para seguir os treinamentos. E cara, Legal. é uma fórmula muito simples. Pessoas treinadas, pessoas capacitadas, lá na ponta vai ter uma entrega muito legal lá na outra ponta, seja ela para atendimento de cliente, qualquer outra coisa parecida. É isso que a gente tenta fazer por aqui. O resultado lá na ponta acaba sendo um pouco maior, né, Sim. investimento a longo prazo. Sim, eu acho que eu tenho uma convicção comigo que as pessoas elas têm que ser treinadas o tempo todo. E isso é a forma, obviamente, mais barata de se fazer. É muito mais fácil você treinar uma pessoa aqui na ponta do que chegar lá do outro lado e ter um erro e ter que corrigir ele. Então, vindo das próprias pessoas. Então, quando a gente começa a treinar essas pessoas, deixar essas pessoas cada vez mais capacitadas, com mais conhecimento, principalmente, é muito mais fácil. Isso a gente pode ver, por exemplo, na universidade. A Universidade Média 5 hoje, estamos lá com quase 4.000 alunos hoje, e aí, hoje é dia 7, pessoal, eu fui lá no relógio, mas não tem data. Hoje é dia 7 de março, então, de 2025, se a gente olha na Universidade Mais de 5, a gente tem justamente lá dentro cursos para colaboradores, que nem todos os clientes têm acesso, cursos para clientes também, para ensinar sobre e-commerce, ensinar sobre marketplace, mas ensinar no geral as pessoas a como lidar com cada marketplace, ensinar no geral como lidar com cada regra de marketplace, para que no final de tudo elas tenham e comecem também a ter esse método que eu te falei: equipar, treinar, analisar e orientar. Simples. Legal. E pelo que você está falando, então, não se enquadra só as pessoas da Magis, pelo visto os clientes também participam do que o T&D abrange, então. Boa. É, por isso que a gente aqui dentro, desde o começo, né, desde quando eu tive o prazer de assumir a área de educação com a Mari, depois de toda uma conversa que rolou com a Mari, tudo isso, a gente deixou claro o que é a educação no processo. Por isso que a gente aqui não chama de T&D. A gente colocou T&D ali porque não cabia, mas é porque é basicamente isso. É educação no geral. É educação desde a central de ajuda, de ter uns manuais que sejam legíveis, que as pessoas consigam parar, ler aquele manual, entender como funciona o sistema, pesquisar de uma forma fácil. Hoje, com o advento de inteligência artificial e todo esse processo que a gente vem passando, né, nos últimos tempos, inteligência artificial e tudo isso, as pessoas cada dia mais elas vão buscar por informações rápidas de uma forma simples. Então, o que a gente precisa quando a gente olha para o manual de ajuda, e aí, pessoal, novamente, central de ajuda, universidade e T&D. Olhando para dentro da central de ajuda, o que a gente tem que ter sempre é manuais cada vez mais claros a ponto de
uma criança, e é isso que eu brinco o tempo todo, uma criança conseguir ler e entender o que é escrito ali. Mas não por conta de, você acha que qualquer pessoa que lê não vai entender. Não, não é isso. É uma pesquisa simples, uma busca simples, palavras simples. O técnico a gente deixa pra gente. Quando a gente olha para a universidade, o que a gente busca hoje na Universidade de Mais de 5 é ter o máximo de informações claras possíveis com os maiores especialistas possíveis. A gente já tem os maiores do mercado lá dentro. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, cara, porque foi um trabalho de formiguinha, buscar pessoas a pessoas para poder implantar isso dentro da universidade, trazer aquele tanto de curso que a gente tem lá dentro, né, hoje, e principalmente com a qualidade que a gente tem lá dentro, a gente hoje, e aí trazendo um dado bem real para você, de todas as plataformas que eu vi, principalmente gratuitas para e-commerce, hoje a gente é a que tem mais conteúdo, denso, principalmente dentro da plataforma, sabe. Então a gente tenta também, dentro da plataforma da universidade, trazer essa mesma coisa que eu te falei dentro da central de ajuda. É simples, é feito literalmente de coração para coração. A ideia é que a pessoa lá do outro lado entenda que aquele trabalho da universidade foi feito para ela não só aprender sobre e-commerce, mas também ela se aprender sobre inteligência artificial, a gente tem curso disso lá dentro. Aprender sobre contabilidade, a gente tem curso lá dentro, né. Então a gente consegue transformar essa pessoa, principalmente, não só na pessoa ligada ao e-commerce, mas numa pessoa também preparada para o mercado, sabe. Esse processo é o mais legal. É legal que você comentou também sobre tecnologia, também sobre IA. Normalmente na educação tem essa discussão. A gente consegue utilizar IA ou outras tecnologias na educação? Parece que é muito oposto. No TD da Mais de 5 é diferente, é igual? Como que Pô, funciona? é o Egídio GPT, quase isso. Mas pra vocês entenderem, eu não sou o cara, e eu acredito muito, 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 que toda a área de educação do Brasil inteiro, quando a gente olha desde a educação formal até a educação livre, de cursos livres, que é o nosso caso, ele tem sim que ter inteligência artificial envolvida. Por que que isso é extremamente importante? Primeiro por conta, se a gente for olhar no geral, é muito mais fácil você criar conteúdo através da inteligência artificial. Os professores, a gente olhando para escolas, olhando para cursos livres, olhando para tudo isso, fica muito mais simples esse processo inteiro da criação de conteúdo. Egídio, o conteúdo é perfeito? Claro que não. Não vai ser bom e não vai ser extremamente bom o conteúdo. Mas tem um trabalho de pesquisa, Matheus, que é uma das partes mais complexas de se fazer quando a gente está criando um curso e qualquer outra coisa parecida, que a gente pode utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para poder facilitar muito esse trabalho. Faz sentido. Quando a gente olha para o lado de ideias, de insights, de gamificação, esse processo ele se torna cada vez mais necessário numa educação. A educação, para mim, ela tem uma palavra simples no processo inteiro, que vem antes até da educação, que é a transformação. Então, antes de educar, você tem que saber que você está transformando a vida da outra pessoa lá dentro. E de verdade mesmo, a tecnologia é a parte que mais transforma o processo inteiro. Então, se a gente olhar no geral, inteligência artificial, transformação, educação, tudo anda lado a lado, porque a transformação anda junto com a educação, entendeu? Sempre é algo muito próximo, né? Sim. Ah, outra coisa também, aproveitando que você comentou sobre isso, lá no início também sobre de coração para coração, a Magis é algo muito humanizado, né? Uhum. Você acha que o TI ele consegue trazer essa humanização também, mesmo mantendo a tecnologia como inteligência artificial e tudo Uhum. mais? Boa, esse é um desafio que eu acho que a gente olhar no geral, né, obviamente você conversa hoje o processo do mais é inteiro humanizado, então você tem uma pessoa lá do outro lado, você conversa com uma pessoa, esse processo é muito importante. Quando a gente olha para a Universidade de Mais de 5, quando a gente olha para a central de ajuda, é um dos desafios que a gente passou. A Sim. gente tirar o conteúdo técnico de uma central de ajuda. Se vocês procurarem hoje central de ajuda em qualquer tipo de mercado, qualquer lugar, geralmente ela é virada para conteúdo técnico, completamente. Então um dos cuidados que a gente teve, uma das coisas que foram me pedidos também, foi tirar esse conteúdo técnico e transformar ele no mais legível possível, que eu te falei no começo. Deixar simples, né? Isso. E aí, até o detalhe da comunicação na universidade. É muito simples, Matheus. Eu já lidei com antes, até para contar um pouquinho da história pra galera que tá assistindo, antes de vir para a parte de educação do Magis, eu fazia parte do time de implantação. Eu tive a oportunidade de fazer implantação de 156 clientes nos quase 2 anos que eu fiquei durante a implantação. E durante no time de implantação, principalmente. E por essa humanização que é a parte mais legal do processo. Eu atendi diversos tipos de pessoas quando a gente olha para implantação. Então eu tive a oportunidade de atender, na verdade, desde clientes numa sala menor do que a gente está agora, por exemplo, sabe, então, com
uma pessoa trabalhando ali, tá atendendo, e um bebê do lado que tinha acabado de nascer há 2 semanas atrás. Então, isso eu tive a oportunidade de atender. Mães também eu tive a oportunidade de atender. Tipo, a oportunidade de atender uma pessoa grávida que tenha contratado mais de 5 porque sabia que a gente ia automatizar o processo inteiro, e como mais ia ajudar isso, porque ela estava grávida e ela sabia que o filho dela estava para nascer. E eu tive a oportunidade de atender, por exemplo, eu não posso falar nome, quase que eu falei, mas eu tive um cliente de quase 70 anos. Estava começando a vender no e-commerce, no marketplace, eu fiz 30 reuniões com ele. Eu tive que ensinar para ele como conectar um mouse no computador durante o processo de implantação, que ele estava conectado no vídeo do celular. Então, é essa humanização que a gente fala, e é essa humanização que eu tentei trazer para o lado de educação também. Legal. Quando a gente está produzindo um curso, eu falo de coração a coração, que é uma frase do budismo, tudo isso, mas quando a gente está produzindo um curso, eu tento trazer de uma forma simples, que aquele senhor de 70 anos que eu te falei, que estava começando a vender o curso, que vai começando a vender, na verdade, no e-commerce, ele vai assistir e ele vai entender. Quando eu estou escrevendo um conteúdo lá para a central de ajuda, quando a gente está escrevendo algo, falando com um colaborador, a gente tem que entender que a pessoa lá do outro lado, talvez essa pessoa está começando agora. Ou talvez essa pessoa é uma pessoa completamente diferente que foi contratada da operação por alguma razão, sabe? Então, é esses pequenos detalhes que o e-commerce talvez deixou muito difícil, Sim. que a gente consegue facilitar muito isso através da educação, sabe? Principalmente por conta da complexidade, ser setor de tecnologia, de tudo isso envolvido, é esse detalhezinho que a gente consegue trazer, sabe? É muito legal que quando a gente pensa em e-commerce, vender mais, esse tipo de coisa, parece muito complexo, né, parece algo que às vezes vai ser impossível de começar a realizar ou fazer. Mas aquele senhorzinho de 70 anos ali que estava Uhum. tentando, provavelmente você realizou mais do que uma automatização para ele, né. Sim, Você provavelmente realizou um sonho, assim. sim. E isso leva a outra pergunta: como que você quis entrar na área de educação, criar a universidade? Por que o Egídio entrou nessa área? Foi para realizar esses sonhos das pessoas? Não, cara, eu acho que, até pra galera ter uma contextualização, onde eu chegar era mais de 5, eu vim lá do sul de Minas Gerais, então era um outro contexto completamente diferente, nunca tinha me envolvido com tecnologia, embora as pessoas lá falavam o tempo todo que eu tinha que sair de lá e procurar uma empresa de tecnologia, porque a minha vida ia mudar. Quando eu estava na implantação, eu não queria estar na educação, eu queria estar no setor de desenvolvimento. Mas quando eu estava na implantação, que eu comecei a ajudar as pessoas do outro lado e entender como que você falar de forma simples acelera todo o processo da pessoa lá do outro lado, você começa a meio que se apaixonar por esse processo. Eu acho que o detalhe muito simples o atendimento ele é muito legal, Matheus, sabe, o atendimento, falar com as pessoas, entender como o processo funciona, entender como as pessoas do outro lado são. Quando eu estava no setor de implantação, você começa a literalmente entrar na vida da pessoa, Sim. porque são tantas, em alguns casos, né, aconteciam tantas reuniões que você conversava com a pessoa, como é que estava o filho, como é que estava o processo. Você começa a desenvolver técnicas de atendimento também no processo, que ajudava muito isso. E aí que começou um negócio. Por quê? Eu comecei a estudar sobre educação. Eu comecei a estudar como que eu poderia ajudar aquelas pessoas ali do outro lado a entender mais, e mais rápido, e melhor, principalmente. E aí quando você começa a fazer isso, nesse processo inteiro, você começa a entender que existem técnicas específicas para educar as pessoas, que existem formas específicas de educar as pessoas, que eu queria escalar isso, entendeu? E aí eu tive a oportunidade, apareceu o setor de educação, eu tive a oportunidade de chegar na diretora da Mari, né, que você já conversou, que eu conversei aí, na verdade, vocês são ótimos, eu estava aí, peguei seu lugar no caso, que eu cheguei a conversar aí, e aí me oferecer pra isso e boa sorte também de aceitarem e tudo acontecer, sabe? Então é um processo legal. E, tipo assim, a gente falou sobre o TID, sobre Uhum. todo esse treinamento, como você chegou a ele, né, o que chega a ele, mas qual é a diferença, então, de uma empresa que tem essa central que pensa na educação dos colaboradores e também, na verdade, de todos, né, tanto os clientes como os colaboradores, e também, de uma empresa que não tem? É um déficit muito grande não ter por exemplo, um TID numa empresa? Eu gosto de falar que o que é mais caro você não ter um TD do que você ter. Eu acho que no geral, sabe. Você pensar que nem a gente acabou de falar lá no começo, é muito mais difícil você corrigir um problema É. do que você treinar ele desde o começo. Então, a pessoa de TD responsável, geralmente, quando a gente olha para treinamento e desenvolvimento de colaborador, ela tem que entender todo o contexto da empresa. A primeira coisa, a gente for olhar no geral, quando as empresas, principalmente, forem olhar para treinamento e desenvolvimento, tem que ser uma pessoa que já entende como funciona, principalmente, a maioria das áreas dentro da empresa. Por quê? Como ela entende como é que funciona a maioria das áreas dentro da empresa,
ela sabe os problemas que tem. Ela sabe como ela pode ajudar cada tipo de colaborador, ela vai conhecer o perfil de cada colaborador. O Mais é um exemplo. Se a gente for conversar com uma pessoa colaboradora CS e uma pessoa colaboradora de vendas, ou de suporte, ou de implantação, são perfis completamente diferentes de pessoas mesmo. E você tem que conversar de forma diferente. O Magis, por exemplo, funcionou muito bem se a gente for olhar no treinamento e desenvolvimento de colaboradores, a gamificação. Hoje a gente tem todas as nossas ações aqui dentro, falando com colaboradores, são gamificadas, por conta de perfil, por conta disso. Mas foram quase 2 anos de sentar, estudar, entender, para poder ter uma gamificação muito mais formada, principalmente, e estruturada. E o que que é essa gamificação toda? Boa. Hum. Aqui no Mices hoje a gente tem através do Impulso. O Impulso basicamente é um treinamento que acaba rolando ela a cada 15 dias, a cada 13 dias, tem cada especificação, não tem um processo padrão sobre isso, mas basicamente é um treinamento, essas pessoas participam do treinamento e no final do treinamento elas ganham moedas, hoje Magias Coins, e essas moedas eles podem trocar num e-commerce próprio que a gente tem dentro do Magias, sabe. Então eles começam a, principalmente, saber ter que participar de treinamentos para poder ganhar essas moedas. Essas moedas também são transferidas entre os colaboradores, então eles também podem transferir entre eles, dependendo de cada ação. Então, o Matheus me ajudou aqui num processo e eu Dá um vou Pix de Magicoin. não fiz mais coisa, né, aí vou lá, consigo transferir isso. Mas também tem outras ações, tem ações de RH que também premiam, tanto tempo de empresa, tanto tempo, então a gente tem várias formas de premiar e de motivar os colaboradores, sabe. A nossa não, que você é mais novo, mas a minha geração, ela cresceu com gamificação. Então e aí, querendo ou não, é muita idade que coincide, né, dos colaboradores do Mais. Então, quando a gente olha no geral, a gamificação ela se torna importante, se torna principalmente funcional dentro da Mais5 por conta disso. Isso não quer dizer que vai funcionar da mesma forma em todas as empresas, Faz sentido. tá. Mas, se o perfil for o mesmo, competitividade, se o perfil for o mesmo, de as pessoas serem mais novas e tudo isso acontecer, a chance de funcionar é muito grande, tá, muito grande mesmo. E eu sou muito fã de gamificação, cara. Eu acho que a gente olhar no geral na educação, se a gamificação tivesse mais presente, talvez a gente teria melhores resultados em educação no geral, tá, no processo inteiro mesmo, e agora sendo bem amplo mesmo no processo. E eu gosto muito disso. Sou Que legal. A gente também viu no podcast anterior, quem não assistiu assista, que a gente entrevistou a gente não, porque, né, foi ele, eu só estou pegando o lugar dele aqui Ele hoje. estava atrás da câmera, né. Eu sou quem fica por trás das câmeras, entendeu. Mas a gente entrevistou a Mari, né, a diretora de retenção, e ela comentou também que a educação faz parte do time de retenção, né. Uhum. Então como que vocês conseguem fazer parte desse time, como vocês conseguem reter clientes? Vocês não, nós, né. É, Nós 2. nós, é que eu tô como entrevistador, aí tem que entrar no papel. Boa, certo. Eu acho que, quando a gente olha para o time de retenção principalmente, a Mari explicou, mas eu vou explicar novamente para vocês, suporte, implantação, CS e educação, os 4 times, né. Então a gente tem lá o suporte atendendo os clientes, a implantação fazendo a implantação dos clientes, o CS para dar aquele o advogado do cliente, né, acaba sendo dentro do sistema. A educação, ele entra como o apoio de todas essas áreas, sabe. Então a gente tem, que nem eu te falei, os conteúdos da universidade, central de ajuda, as lives. A gente deve lançar nas próximas semanas classes de clientes para poder conectar com o cliente, poder explicar. Então a gente começa a ter, na educação em geral, um apoio de todas essas áreas em conjunto, sabe. Isso sim é a educação em si atuando. A educação ela jamais, Matheus, ela jamais vai ser um lugar solo. A educação não funciona sozinho. Não tem como eu me autoeducar. Eu sempre preciso de alguma coisa lá do outro lado para ser educado. Então a educação ela tem que ser o complemento por conta disso. Quem gera insumo para educação não é a educação. Quem gera insumo para educação são as outras 3 áreas. E a educação acaba atuando para poder devolver esses insumos, principalmente, prontos para serem implantados lá do outro lado no processo. Então acaba que a educação funciona nesse processo. Então acaba que a educação também tem bastante obrigações, né, aprender sobre várias áreas, ensinar sobre isso. Como que é a sua rotina para você Meu Deus. sempre se manter atualizado, sempre saber das A coisas gente pra tem uns 40 minutos ainda? Tá brincando. Cara, eu sou um cara que gosta muito de estudar e você sabe muito bem disso. E eu acho que virou muita chave, principalmente quando eu vim para a área de educação por conta disso. O e-commerce não para. E aí, você que está ouvindo do outro lado, provavelmente você chegou aqui no podcast em si por conta de estar estudando sobre e-commerce e entendeu que o e-commerce não vai parar e não para mesmo. Então, todos os dias, principalmente quando a gente olha para um hub de automação, né, e um hub de automação do tamanho do Magis, é obrigação você aprender
todos os dias, se pesquisar todos os dias. Você está por dentro e aprendendo sobre cada marketplace todos os dias. Tem dia que você chega e tem uma atualização gigante no marketplace X. Tem dia que tem outra atualização gigante no marketplace Y. Você tem que entender sobre como o algoritmo do marketplace X funciona, como o algoritmo do marketplace Y funciona. Tudo isso por quê? Porque como educação, você também vira o ponto de referência dos colaboradores aqui dentro. Sim. As pessoas chegam em você e perguntam como é que funciona tal coisa. E além de todos os marketplaces, ainda tem mais de 5, Hub, ERP e o Analytics. Você também tem que aprender. Sim. Então, a educação é justamente isso. Ela se torna ponto de referência, se torna ponto de confiança, porque você está ensinando algo para a pessoa ali dentro. Então, a gente tem diversos casos de clientes que até hoje me chamam. Eu não faço para implantação faz tempo, mas tem muitos que ainda me chamam porque se tornou referência no processo inteiro. Então, eles perguntam muito sobre aquilo e isso é a parte mais legal do processo, sabe? É top, é top. Que legal. Vendo tudo isso também que a gente viu já da universidade, da educação, se você fosse dar um conselho, literalmente um conselho para quem tá começando e-commerce ou tá começando a vender em marketplace, ainda mais você que sempre estuda, sempre tá nessa área de educação, o que você diria ou aconselharia para eles? Pô, eu acho que eu falaria simplesmente para não parar de estudar. É o que a gente falou aqui agora. Eh, e aí é muito pessoal isso, mas é importante. O estudo meio que mudou minha vida. Eu fazia parte de uma galera que talvez não iria chegar, boa parte da galera não falaria que eu seria o cara de educação. Boa parte da galera não faria que eu seria gerente, teria a oportunidade de ser gerente de educação. Então, o estudo literalmente mudou minha vida e eu não canso de falar sobre isso. Eu começar a ler e aí começar a estudar e muito disso acabou mudando muito a chave da minha vida no processo inteiro. Então, seja sobre e-commerce, seja sobre a área que você estiver aprendendo, não para de estudar sobre aquilo. Não para de ler sobre aquilo. Isso é muito importante. É muito importante para o mercado, é muito importante você ter uma conversa que seja, é muito importante para você ter uma outra posição quando você quer ter uma posição específica. Pare e comece a estudar sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, sabe? Comece a deixar o ego de lado no processo inteiro. Quando você vai estudar com o que você não gosta, você precisa de deixar o ego de lado, principalmente. Mas só estuda. Esse processo é muito A simples. Para de gente ler. nunca sabe o suficiente, né? Não, e aí para com esse papo de acho que eu sei, você não sabe de nada. Sabe? Só faz, mais fácil o processo. Sabe? Boa? Tem algo que você sente que tá faltando falar pra gente? Não, eu acho que é isso, meu amigo. Não tem muito lá não. A galera me conhece, sabe como é que eu falo, então é isso. Já é de casa, né? Gígio, muito obrigado pela participação hoje, viu? Qualquer dúvida, gente, qualquer outra situação que vocês acham que falta, ou algum convidado que vocês gostariam de descobrir, ou área, dá mais de 5, deixa aqui nos comentários e a gente vai ficar por aqui, tá bom? Tá, agora eu volto pra lá. Tchau.